Olá pessoal, então olha só, vamos para mais uma aula aqui e vamos resolver alguns exercícios. Um exercício que eu queria resolver com vocês é o 3, tá? E ele fala o seguinte, olha só. A double-stranded DNA. O que é uma double-stranded DNA? Olha só, é uma fita de DNA com uma dupla hélice de DNA, né? Então nós temos duas fitas de DNA formando uma molécula de DNA aqui, tá? Então olha só, a double-stranded DNA molecule. Então, quando nós temos uma dupla hélice, olha só, de DNA, aqui nós vamos ter uma molécula de DNA composta por duas strands, tá bom? Beleza. Então ele fala assim, ó, uma dessas fitas aqui, ela vai ser feita por nucleotídeos radioativos e a outra vai ser feita por nucleotídeos não radioativos. Beleza. E depois ele ainda continua falando. Esta molécula de DNA vai ser permitida que faça 3 replicações em um meio contendo nucleotídeos não radioativos. Qual das respostas abaixo vai conter as porcentagens corretas de DNA original e completely non-radioactive DNA? Então, olha só. E o que nós temos aqui, então? Veja que ele nos dá uma fita de DNA em que uma delas vai ser radioativa e a outra não vai ser radioativa, tá? Mas essa que não vai ser radioativa, ela vai formar ali, olha só, o DNA original. Veja que ele pergunta a porcentagem de DNA original, tá? Então a gente vai fazer esse rastreio. E depois, essa fita de DNA vai fazer, olha só, a replicação por 3 vezes. Portanto, na primeira replicação, como nós sabemos que a replicação do DNA ela é semiconservativa, metade dessa fita, essa fita aqui vai ser separada ali, né, pela nossa enzima helicase, que vai abrir o DNA e vai permitir para que a DNA polimerase faça ali a replicação do DNA. Então, ela vai se abrir e as duas novas filhas vão conter uma parte o DNA original e a outra vai ser sintetizada pela DNA polimerase. Eu estou colocando aqui em azul porque eu estou representando, olha só, em azul os nucleotídeos dispersos ali no núcleo, né? Para que seja feita a replicação desse DNA. Beleza. E desse outro lado, o que vai acontecer? Olha só, nós temos então a nossa fita original verde e a nossa fita que acabou de ser feita azul. Essa foi a nossa primeira replicação. Depois nós temos a segunda replicação e vamos ter a mesma coisa acontecendo. Então nós vamos ter, olha só, essa parte aqui vai ser conservada, nós vamos ter a formação de uma fita nova. Essa parte em azul foi a parte feita na primeira replicação que vai dar origem ali a uma nova molécula de DNA agora com duas fitinhas azuis, né? E aqui do mesmo jeito, olha só, duas fitinhas azuis, uma azul e uma verde. Beleza. Aqui nós vamos ter a nossa segunda. E para a nossa terceira, o que vai acontecer? Deixa eu só diminuir aqui um pouco, porque eu acho que eu fiz muito grande. Vou só diminuir um pouquinho aqui. Tamanho dessas nossas fitas de DNA. Olha só. Agora sim ficou com mais espaço. Então aqui nós vamos ter a nossa terceira replicação. E o que nós vamos ter? A nossa fita de DNA que é radioativa. Uma fita nova formada. Essa daqui vai dar origem a duas novas fitas. Essa da esquerda vai dar origem a duas novas fitas. Essa da direita, duas novas fitas também. E assim por diante. E aqui nós temos o final. Então veja aqui agora, o que nós temos aqui?
Quantas moléculas de DNA nós vamos ter aqui no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas, qual que foi a pergunta que ela fez, né? Olha só, qual é a porcentagem de DNA original que nós tínhamos? Então, olha só, qual que era o nosso DNA original? Uma fita radioativa vermelha e uma não radioativa, só que era assim original em verde, tá? Portanto, veja que nós vamos ter duas fitas. Em quantas fitas aqui de DNA? Duas fitas porque uma era radioativa e a outra era não radioativa. Só que essas eram as originais, né? Então, duas delas. Em quantas fitas aqui no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 sobre 16 vai dar 1/8, que vai dar 12,5%. Beleza. Depois, qual é a porcentagem de DNA completamente não radioativo? Ou seja, agora nós estamos falando ali de moléculas de DNA completamente não radioativas. Se aqui nós temos uma molécula de DNA, né? Quantas moléculas de DNA vão ser não radioativas? Olha só, a gente tinha como sendo a fita radioativa vermelha. Aqui vai ser só ela, né, na parte de baixo. Então, uma sobre quantas moléculas de DNA? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, 1/8. Desculpa, 1/8 vai ser radioativa, né? Porque olha só, a fita de DNA vermelha, ela é radioativa. Então, quantas vão ser completamente não radioativas? 7/8. Por quê? Essa daqui, apesar de ter metade radioativa e metade não radioativa, ela não é completamente não radioativa, tá? E nem completamente radioativa. Essa outra aqui do final, essa em verde, lembra que aqui nós tínhamos uma fita que era não radioativa. Portanto, essa fita aqui no final vai ser não radioativa, completamente não radioativa, tá? A diferença é que aqui nós vamos ter uma fita formada por nucleotídeos azuis, depois dessas 3 replicações, e uma que era a fita original. Beleza? Então, 7/8, que vai dar 87,5%. Com isso, nós temos ali que a resposta correta é a linha 1, gabarito letra B. Beleza? Pessoal, uma coisa importante aqui de ser falado, né? Por que eu considerei, olha só, fitas de DNA nessa primeira coluna e moléculas de DNA nessa segunda? Primeiro porque aqui ele falou completamente, né? Então, completamente, nós estamos analisando ali tanto uma fita quanto a outra formando ali a molécula. Então, toda essa molécula de DNA ela teria que ser completamente não radioativa ou radioativa. Então, isso faz com que nós analisemos ali a molécula em si, ou seja, as duas fitas. Já nessa primeira coluna, ele falou em porcentagem de DNA original. Então, nós pegamos ali toda a massa de DNA como um todo, ou seja, nós analisamos as fitas, tá? Uma outra maneira de enxergar isso pode ser, olha só, dessa primeira fita aqui, nós temos uma fita radioativa e uma não radioativa, beleza? Mas da fita original, quantos % desta fita aqui, dessa molécula de DNA aqui, nós temos de DNA original? 50%. Por quê? Olha só, nós temos essa fita vermelha vindo para cá e essa fita azul sendo formada, né, depois. Então, nós temos 50% desse material genético vai corresponder ao DNA original. E a mesma coisa vai acontecer para essa daqui. 50% dela vai corresponder ao DNA original, tá? Veja que nessa primeira coluna ele não falou de radioatividade, não está considerando a radioatividade, está falando só sobre o material genético original. Então, se nós temos aqui, olha só, 50% desse material como sendo material original e 50% dessa molécula como sendo material original, nós temos duas fitas de DNA que eram as fitas de DNA original. Dentre quantas fitas totais?
16. 2 sobre 16, 1/8, 12,5%.